Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Como estamos na série de mensagens improváveis, eu quero falar de um homem que todos conhecem, todos já ouviram falar sobre ele. Ministrações e ministrações falam a respeito daquilo que ele carregava. Este homem era um discípulo, chamado de apóstolo, preparado por Jesus, discipulado por ele, para se tornar um homem, quem sabe, igual ou até melhor do que ele. A palavra de Deus vai dizer, em Marcos 17, que este homem em algum momento da sua vida foi chamado de filho do trovão, porque em determinado momento ele falou para Jesus: olha, vamos jogar fogo nessa cidade. Ele era intenso, ele queria fazer tudo no tempo dele, ele queria ser participativo, ele queria fazer as coisas acontecerem. E eu sei que você agora está olhando para mim falando: eu já sei quem é, assim como Pedro fez de manhã. Ele está falando de Pedro. Mas a verdade é que esta ministração, ela não é sobre Pedro, mas ela é sobre João. Mas o que nos leva a refletir é que João, pelo próprio Jesus, é chamado como discípulo do amor. Como pode alguém ser discípulo do amor e pedir para Jesus enviar fogo a uma cidade? Como pode alguém ser discípulo do amor e ser intenso, emocional, querer fazer tudo de maneira imediata? Não é eu que estou falando. Se você estudar as Escrituras Sagradas, você vai perceber que João era assim. O que eu entendo com isso? A transformação, quando ele é chamado, ela não acontece no chamado, ela acontece no percurso. A transformação não acontece de maneira imediata, ela acontece no caminho. Entenda algo: nem tudo que você pedir para Deus vai acontecer quando você pedir, mas quando você começar a caminhar lado a lado com Ele. Porque João era um cara considerado um dos discípulos mais próximos, mais chegados, o mais achegado de Jesus. Entenda que existe uma diferença entre estar presente e ser presente. Profundamente falando disso, eu posso falar com vocês que têm filhos. É possível sim você estar presente em casa com o seu filho, mas você não ser presente com ele. Estudando, eu chego à compreensão que para João era mais importante ser do que estar. Não entendi. Quando você pega a palavra ser, você arremete a servir, ser útil, ser prestativo, estar presente. João fazia questão que Jesus percebesse a sua presença. Estudando de maneira teológica, nós chegamos à compreensão que nenhum dos 4 evangelhos vai falar de Jesus como João falou. Se você analisar o texto, você vai perceber que ele não fala de Jesus de maneira comum, mas ele fala de Jesus em toda a sua plenitude e graças sobre quem ele era. Mas só é possível falar de Jesus de maneira profunda se você anda lado a lado com Ele. Só tem revelações sobre quem Ele é quem consegue ser íntimo e caminhar próximo a Ele. Pode olhar depois os 4 evangelhos. O único que vai falar Jesus em toda a sua soberania e plenitude
é o Evangelho de João. Projeta aqui 1 João, do versículo 1 ao 3. No princípio era aquele que é a palavra, estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que teria existido poderia existir. Sem ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. Isto não é apenas uma citação, isto não é apenas um versículo, isto é uma revelação da profundidade de quem andava lado a lado com Jesus. Não precisa concordar com o pastor Júnior. Eu imagino agora como Pedro ficava enciumado em ver João tão próximo. Mas sabe por que João era próximo de Jesus? Isso aqui é minhas faculdades mentais imaginando a história. João, quando tinha reunião, ele era o primeiro a chegar. Ele chegava, ele chucava o forro, ele colocava as taças, o talher, ele preparava os assentos, mas tinha um porém. Porque ele chegou primeiro, ele sentava do lado do mestre. Ele preparava um lugarzinho do lado. Eu acredito que ele até tirava a poeira da cadeira do mestre e falava: essa é a minha. Quem chega primeiro desfruta melhor da presença. Quem chega primeiro tem o privilégio de se assentar no melhor assento. Quem chega primeiro e prepara a mesa tem o privilégio de se assentar à mesa. Ei, você está achando que chegar, arrumar, preparar é vergonhoso, mas o que vai gerar você aproximar de Jesus é você caminhar com Ele, é você preparar o ambiente para Ele. Olha para mim, a palavra vai dizer que ele criou um vínculo tão grande com Jesus que ele se deitava ao peito de Jesus. Você não está entendendo isso? Vem cá, Jota. Só pode se deitar ao peito de alguém que tem intimidade. Mas olha aqui, fica com o braço aqui normal. Ele está sentado numa mesa. Jesus era um mestre, ele era um professor, ele ensinava. Agora eu estou imaginando ele ensinando. Você está percebendo que eu estou gesticulando? Aí vinha João e fazia assim, ó. Perceba algo. Não dá para ficar assim. Como que João ficava com Jesus? Vem, João. João ouvia as batidas do coração do mestre. João se deitava no colinho de Jesus. A proximidade dele era tanta que ele ouvia a batida do seu coração. Agora, se você perceber, olha para mim, na cultura judaica, você encostar em um homem, você abraçar um homem, você manifestar algum afeto por algum homem, era algo proibido naquele tempo. Mas naqueles dias, João quebra todos os paradigmas, se deitando ao colo, ao peito de Jesus. Se deitar ao peito de Jesus significa posição de confiança extrema, acesso ao coração, acesso aos sentimentos. Olha para mim. Enquanto os outros estavam preocupando com a posição, estavam se preocupando em se Jesus estava vendo o que eles estavam fazendo, João estava apenas buscando estar perto da presença. Enquanto uns queriam destaque, uns queriam estar na glória ao lado de Jesus, João, ele queria apenas proximidade. Pedro andava com Jesus, Judas andava com Jesus, mas apenas João descansava em Jesus. Olha para mim. João entendeu algo que os outros discípulos ainda estavam entendendo, que os outros discípulos ainda estavam compreendendo.
João, ele não precisava tentar provar o amor, mas muito pelo contrário dos outros discípulos, ele recebia o amor de Cristo. Entenda algo: quando você é presente, você não vai precisar provar nada para ninguém, porque apenas a sua presença e o seu agir já vai falar a respeito de quem você é. Apenas a sua atitude em chegar primeiro e sentar do lado do mestre vai mostrar: ele está aqui, olha, ele está lá, olha, ele está presente, olha, ele está comigo. Eu aprendi algo na minha vida: não é muito por falar, mas por agir. Continuar. Jesus, ele prega para 5.000 pessoas. Falando de maneira mais profunda e objetiva, ele discipula mais de 5.000 pessoas. Quem estava lá? Nesse discipulado, em uma multidão, quem estava lá ouvindo? João. Jesus envia 70 de 2 em 2 para pregar o evangelho e expulsar demônios. Quem estava lá? Agora o cerco fechou, as coisas apertaram. Jesus começa a ser perseguido pelos seus. As pessoas queriam acabar com o ministério de Jesus, porque o que ele estava fazendo estava despertando a multidão a entender quem era Deus. Pelo fato do cerco ter se apertado, Jesus escolhe 12. Desses 12, quem estava lá? João. As coisas ficam difíceis. Jesus agora revela em uma mesa que seria crucificado. Ele escolhe alguns. Ele escolhe especificamente 3. Ele vai para o jardim do Getsemane. E ali a palavra de Deus vai dizer que Jesus chora, que Jesus clama. E a palavra também vai nos fazer refletir o momento que Jesus diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice de sofrimento. E claro, nós sabemos que não seria possível. Jesus chora amargamente. Dos seus poros, da sua pele, sai sangue de tanta tristeza e dor. Ele levou 3. Sabe quem estava lá? Pedro, Tiago e... Vou aprofundar mais. No momento de maior perseguição, de dor, todos foram embora. Jesus agora estava sendo humilhado, apanhando em público e pendurado sobre um madeiro. Ele olha para frente com toda a sua dor e sofrimento e vê um rosto familiar. Sabe quem estava lá? João. Pastor, ainda não entendi. Na ausência dos fortes, Deus vai revelar aqueles que são íntimos. Ei, você está esperando os fortes, você está esperando aqueles que estão armados, você está esperando aqueles que são posturados, mas os que vão durar ao seu lado são aqueles que são íntimos, aqueles que estão presentes, aqueles que estão na presença de Deus. Sabe por que João era tão íntimo de Jesus e Jesus permitiu o acesso de João? Porque Jesus sabia que João seria o único a permanecer. Pedro, posturado, pescador, homem rústico. Tiago, a mesma coisa. Zebedeu, entre outros tantos. Tiaguinho, aqueles lá eram da guerra, eram do braçal, eram os perigosos. Mateus, com toda a sua sabedoria contábil, podia ter comprado armas, podia ter preparado todo um aparato para defender Jesus, para lutar quando ele tivesse crucificado. Mas o único que restou foi quem? João. Mais importante do que a sua força, do que a sua sabedoria, do que todo o seu entendimento na palavra de Deus, o que Deus quer saber é se você vai permanecer. É se você vai permanecer. Porque veja bem, ficar quando está tudo fácil é muito bom. Está multiplicando pães e peixes, eu estou aqui. Está acontecendo milagre, eu estou glorificando. Eu quero ver ficar com Jesus quando tudo vai mal. Eu quero ver ficar com Jesus é quando a despensa estiver vazia,
Quando o desemprego bater na porta, eu quero ver aqui sentado na cadeira. Quando Deus trouxer uma enfermidade, eu quero ver se você vai ser realmente fiel. A fidelidade verdadeira aparece quando não há aplausos e só resta dor. Ele não quer saber a sua etnia, Ele não quer saber de onde você veio, Ele não quer saber o seu nível de escolaridade, se você é um cara letrado, se você anda com o governador, se você faz parte do governo. Ele não tem interesse nisso. Se você é talentoso, muito menos. O que Ele quer saber é se você vai ser um discípulo que vai permanecer independente das situações adversas. Tem algum improvável que vai permanecer na presença de Deus aqui? Deixa eu te ver e faz barulho para Jesus. Jesus, Jesus, o seu nome é Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus, o seu nome é Jesus, nele a gente pode confiar. Só restou João. Tinha 5.000, tinha 70, tinha 3, sobrou 1. João olhando agora o mestre crucificado em um madeiro, humilhado. Aquele homem que ajudou tantas pessoas, que profetizou, que pregou, que expulsou demônios, agora martirizado e humilhado perante a sociedade e todo o Império Romano. Certamente eu e você fugiríamos também de uma situação como essa. Porque é fácil julgar aqueles que viveram nos tempos passados, mas é muito mais difícil estar lá com eles. Numa situação como essa, eu e você parava de pregar, abandonava o evangelho e quem sabe até deixaria a fé de lado. Mas sabe o que João fez? Parecia que era o fim, parecia que não ia dar certo. Jesus fala para ele assim: continue pregando, continue edificando as minhas igrejas, continue o propósito, não pare, não olhe para trás, não abandone a fé. João continua pregando, ainda que parecesse improvável. João continua pregando. Aonde João chegava, multidões paravam para ouvir aquele homem. Curas aconteciam, milagres. Sabe por quê? Quem anda próximo a Jesus carrega um pouco da essência que ele carrega. Quem anda próximo a Jesus, ele libera sobre ele aquilo que ele não liberou sobre outras pessoas que não estavam tão próximas e presentes. O Império Romano agora se incomoda, porque as pessoas estão deixando de crer em tudo aquilo que é material e governamental e começam a olhar de maneira diferente para o Evangelho, para Jesus, para João. João então ele é preso. Historiadores vão dizer que o Império Romano tinha como cultura, com pessoas que iam contra o princípio do governo Domiciano, que era o imperador da época, esquentar um caldeirão fervente de óleo, ou podemos dizer azeite. Depois que esse caldeirão chegava em temperaturas inimagináveis, eles jogavam as pessoas lá dentro como testemunhas que se você saísse dos trilhos, você também seria condenado à mesma situação. Agora, se pararmos para analisar como um homem de Deus, um profeta, aquele que ficou até o fim, vai passar por uma situação como essa. A história diz que João é jogado neste caldeirão com azeite fervendo. Quem aqui já fritou batata em óleo? Só 2 pessoas. Isso aqui não existe nesse século, deve ser. Vou perguntar de novo: quem já fritou batata no óleo? O que você faz? Deixa a gordura esquentar, sim ou não? Só eu que nunca deixei nas primeiras vezes, porque eu não sabia. Deu errado, mas tudo bem. Você deixa a gordura esquentar, 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 e depois você joga a batata e faz assim.
bem que a moda agora é airfry. Alguns dizem refry. Quando você joga a batata lá, instantaneamente aquilo dá um estouro, começa a ferver. Agora eu quero que você imagina os homens do Império Romano jogando João dentro deste tanque com azeite fervendo. Agora você está pensando, era o fim para João. Ele não resistiria. Ninguém poderia sair de algo como esse. Mas Jesus deixou uma promessa para João. Presente a Pedro, presente aos discípulos, Jesus disse: João, você não morrerá. Vou pregar para esse lado aqui que eu acho que eles estão mais animados. Eles disseram assim: João, você não morrerá enquanto o propósito não se cumprir na sua vida. O que eu quero te dizer: quem tem propósito não morre. Joga lá para testar, vai sair intacto. Historiadores vão dizer que João saiu do mesmo jeito que entrou. Nada aconteceu. Logicamente, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha, certamente ele também não gostou de passar por aquilo. Mas era necessário para que o propósito se cumprisse. Ele não morreu, irmão. E você está achando que essa lutinha desse tamanho vai te matar? Você está achando que essa lutinha desse tamanhozinho vai fazer você voltar para os ambientes que você vivia? Você está achando que o que você está passando vai te tirar dos trilhos e do propósito, que não vai ter jeito para você? Deus mandou eu te dizer esta noite: quem tem propósito não morre. Quem tem propósito não olha para trás. A palavra para você é: permaneça fiel, com chuva, sem chuva, com provisão, sem provisão, mas permaneça. Depois disso, o imperador Domiciano, ele fica tão martirizado em não entender o que aconteceu, que era algo inédito, que ele fala com seus soldados: vamos fazer o seguinte, não tem jeito com esse cara, irmão. A única maneira de calar um profeta é dando um jeito para ele não pregar. Perceba algo: coisas começam a dar o start oposto, contrário daquilo que você preparou. É o inferno tentando te calar, porque ele sabe, se você abrir a boca, você vai mudar a vida de muita gente. Aí o que o imperador faz? Pega João, coloca no barco e leva ele para uma ilha chamada Patmos. Para você que sabe onde é a ilha de Patmos, porque aqui só tem gente que lê a Bíblia, mesmo assim eu vou te explicar. A ilha de Patmos era um local onde ficavam prisioneiros de alta periculosidade. Na ilha de Patmos não tinha uma suíte master. Na ilha de Patmos não tinha alimentação. Mas na ilha de Patmos tinham homens perigosos, bandidos de alta periculosidade. Agora a pergunta que eu quero te fazer é: como um profeta, por pregar a palavra, é enviado para um lugar como esse? Um ambiente hostil, solitário, um ambiente sem prospecção de vida, aonde talvez todas as oportunidades e sonhos eram enterrados de homens que foram para lá por causa de algum erro. Na cabeça de Domiciano, o imperador da época, enviando João para aquela ilha seria o fim dele e do seu evangelho. Humanamente falando e analisando a geografia do lugar, realmente seria o fim para João. Não havia para quem pregar, não havia para quem ministrar. O que havia era dor, sofrimento e silêncio. Mas tem um porém. Tem momentos que Deus permite Patmos
em nossas vidas. Tem momentos que Deus permite solidão, silêncio, portas fechadas e afastamento de pessoas. Você vai olhar, quem sabe, para essa ilha que você está hoje, que se chama Patmos, e não vai ver esperança alguma, porque parece que é o fim. Não tem uma mão para se estender para te ajudar, não tem uma voz para clamar para você buscar, porque agora você já não consegue ver mais perspectiva em nada, porque você está aprisionado. Mas o que muda a maneira dos ambientes que você está é o jeito que você vai se portar a ele. Deus nos ensina que não existe ambientes ruins para pessoas que são espirituais. Não existe ambientes de prova para pessoas espirituais. Não existe ambiente adverso para pessoas espirituais. João poderia ter descido daquele barco com o pensamento: acabou, é o fim para mim, não tem mais jeito. Eu não sei o que eu vou fazer. Jesus, por que o Senhor permitiu isso passar pela minha vida? Por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Um discípulo fiel estava contigo até o fim. Eu sempre glorifiquei e preguei sobre a sua presença, e hoje eu estou em uma ilha afastada, devastada, cheio de presos, de caveiras, de morte, de dor, de sonhos interrompidos. João poderia ter feito isso. Parecia que tudo acabou. Aí o texto vai nos dizer que João estava naquela ilha, mas ele estava em espírito no Senhor. Em Apocalipse 1:10 vai dizer que ele estava em espírito. Ele estava descansando, ele estava orando, ele estava buscando. Isso muda tudo. João não estava ali focado na ilha, focado na prisão, focado na destruição, mas João chega naquele lugar conectado com o céu. João estava preso por fora, mas vivendo o espiritual completamente por dentro. Foi nesse momento que João está orando, buscando, independente da geografia. Ele escuta uma voz: João, João. Eu imagino agora João, que isso? João, eu sou. João, eu sou o Alfa, o Ômega, aquele que é, aquele que era. João, eu sou aquele que há de vir. João, eu sou o que você precisa na hora que você precisa. Tem alguém aqui entendendo essa palavra, pelo amor de Deus? Aí essa voz vai dizer a ele: João, escreva num livro tudo o que você vê e envie às 7 igrejas. O texto então vai dizer: voltei-me para ver quem falava comigo, e vi entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e nos seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés tinham bronze numa fornalha ardente, como o som de muitas águas. Em sua mão tinha 7 estrelas, em sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, que brilhava em todo o seu fulgor. Quando eu vi tudo isso, caí aos pés dele como morto. Então ele colocou a sua mão sobre mim e disse: não tenha medo, eu
sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que se revelou na sua dor, eu sou aquele que se revelou no seu propósito. Ao único Rei eternamente, diga santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adoro. Escute, 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 escute. Está vestido do arco-íris, está na palavra. Sons e trovão, luzes, relâmpago. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. O céu já está reagindo à sua adoração. Tem gente saindo da ilha de Patmos essa noite. Tem gente sendo espiritual de um jeito que não era. Tem gente vendo provisão onde não tinha. Tem gente vendo chamado onde não tinha chamado. Tem gente vendo cura onde não. Alabadachou, Rebeca. Você pediu para alguém levantar? Ninguém. Porque o povo levantou. Que a adoração já tocou. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Como que você fica? Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Qual é o nome dele? Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo, Satanás, a sua igreja se levantou, não. A sua igreja não vai cair. É isso que estão dizendo por aí, né? Que Satanás vai ficar de pé. O inferno vai conseguir impedir a igreja de crescer. Satanás, eu tenho um recado para você. Hoje Deus está liberando um monte de pessoas que estavam em Patmos. Hoje nós estamos saqueando o inferno. Deus tem a chave e nós estamos manifestando a sua glória neste lugar. Senta aí se você conseguir. Tem mais, tem mais. Cabe mais. Rabadaçu canta, alabadaço, elebe canta, alabaçura. Toma o lugar, Espírito Santo. Toma o lugar, Espírito Santo. Alabadaçure, raçurebe canta, labaraladaçurebe canta, labadaçurebe canta. O lugar é seu. O lugar é seu, o lugar é seu. Eu vejo cadeias quebrando. Eu vejo aprisionados, cativos sendo libertos. Liberta eles, Jesus. Mostra para eles que o Senhor é Deus.
O lugar de isolamento que você está vivendo hoje pode se tornar o lugar da sua maior revelação. Na vida de João, o que parecia castigo virou propósito. O que parecia o fim virou início de algo eterno. Olha para mim. Você está sofrendo, eu sei, tem gente aqui que está sentindo dores. Tem pessoas que entraram aqui amarguradas, com o coração dilacerado. Outros carregam enfermidades incuráveis que parece que nunca vão passar. Tem pessoas aqui que estão lutando constantemente pela sua família e parece que as coisas não estão acontecendo. Tem esposas que choram nos seus quartos porque o marido não converte. Eu sei que esta ilha é difícil e parece que você está sozinho, mas deixa eu te falar algo: Deus não desperdiça o seu sofrimento. Aquilo que te isolou, aquilo que te manteve aprisionado, pode ser o lugar onde mais Deus vai falar com você a partir de hoje. Porque João estava no lugar que era o fim. Antes de estar no lugar que era o fim, ele viu o fim, porque ele viu o mestre crucificado. Só que o que vai levar você e sua casa para o caminho do sucesso é a maneira que você se porta diante do tamanho do problema. João, ele estava no lugar da desgraça, mas ele conseguiu ver graça. Ele vê Jesus de uma forma que ele nunca tinha visto, porque ele escolheu sempre estar num lugar de intimidade. Ele vê Jesus com olhos como chama de fogo, como voz de muitas águas e com uma glória indescritível. Não era mais Jesus numa cruz humilhado, dilacerado, sangrando. Não era mais Jesus em uma cruz desesperado de dor e falando: Pai, está consumado. Não. Agora está diante de João Cristo glorificado. Eu imaginava que no nível dessa história, quem conseguiria chegar num lugar como esse seria Pedro, que era muito forte. Seria Tiago. Mas quem chega no fim dessa história é João, o mais amoroso, o mais sentimental, quem sabe o mais melancólico agora, depois de convertido. Quem suportou até o fim foi o improvável. E às vezes vamos conhecer certas dimensões em Deus no silêncio dele. João, ele entra em Patmos como um prisioneiro, mas ele sai como um profeta da eternidade. Se Deus te levou para a ilha de Patmos, e talvez você esteja nela, é porque Ele quer falar com você coisas que só o silêncio pode revelar. E eu tenho propriedade para falar com você com muita convicção: Deus ainda fala e revela no silêncio. Estamos vivendo um tempo em que teólogos querem provar a teologia do fim, em como tudo acabará. Pessoas desesperadas: será como Jesus vai voltar? Será como as coisas vão acontecer? Ei, meu irmão, eu estou aqui com convicção. A única coisa que eu espero é a volta de Cristo. Como vai ser ou como não vai ser, não me importa. A única coisa que eu tenho certeza é que quando Ele vir, eu direi: Papai, eu estou pronto. Entenda algo: o livro de Apocalipse não revela o fim, ele revela quem está cuidando do fim. Ele revela quem tem a autoridade sobre o fim. É por isso que a palavra dele diz: melhor o final das coisas do que o início delas.
talvez você seja o mais improvável da sua casa hoje, nesse lugar. Triste, abatido, falando: poxa, nada dá certo para mim, nada vai para frente. Eu vou resumir o que eu tenho para falar aqui, que muita gente já conhece. Eu vim de uma família simples. Eu fui criado sem mãe, não me envergonho disso. Eu tive um pai que era muito louco, e até hoje, e ainda assim continuo pregando para ele, não desisti da vida dele. E nunca deixei de honrar também quando estou na presença dele. Mas tem pessoas que a vida, ou que Deus escolhe, que às vezes vai sofrer mais que outras. Eu me lembro que com 21 anos de idade, há 10 anos atrás, eu estava vivendo um tempo de vergonha, de dor. Eu posso dizer para vocês que talvez eu estava vivendo na ilha de Patmos. Sabe aquele tempo que as pessoas olham para você e falam assim: não vai dar nada, não tem nada para oferecer. Na sociedade talvez vai ser um presidiário, um maconheiro, quem sabe não vai ter um ponto de droga por aí. Porque se a família não acredita em você, quem vai acreditar? Eu conheci uma moça, e a única coisa que eu queria, irmão, era dar uns beijos nessa menina. Só que o propósito de Deus é diferente do meu. Essa menina me enrolou. Para dar um beijinho foi uns 2 meses. Eu até achei que eu tinha esquecido que era paquerar, né? Aí essa moça me convida para a igreja 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu sempre enrolando, com a vida toda avacalhada. Eu lembro que eu fui na casa do meu sogro e da minha sogra. Do jeito que eles me olhou, eu já falei: meu Deus do céu, esse trem não vai para frente não. Irmãos, eu vou ser muito sincero com vocês. Se um camarada como eu naquele tempo chegasse para querer namorar com uma filha minha, eu não deixaria também não. E sabe, nós passamos muitos altos e baixos. E um dia uma pastora falou assim: olha, vocês vão passar muita coisa, só que se vocês permanecerem, vocês vão viver o que vocês nunca imaginaram viver. Irmão, eu não tinha nada para oferecer. E de tanto errar na vida, quase que a oportunidade que Deus estava me dando, eu iria perder. Um belo dia essa moça, ela vira para mim e fala assim: olha, vamos dar um tempo. Você não faz um esforço, você não tenta conquistar os meus pais, você acha que o negócio é guerra com eles, você não tenta mudar a sua postura, você não, sabe, tenta estudar, faz um negócio, não sei, você tem que sair do seu ambiente de conforto. Vamos fazer assim, vamos dar um tempo. Eu confesso que eu errei muito em atitudes com ela também, pessoa. Nesse dia eu fui embora do Arvoredo 2 até a Rua Turquesa, no bairro São Joaquim, chorando e falando com Deus: eu acabei com tudo que o Senhor preparou para mim. Eu entrei para o meu quarto, fechei a porta. E meu quarto era um quarto muito gourmet, era um quarto de luxo. O colchão era um colchão torto, que eu acho que eu tinha desde criança, então ele fazia assim para baixo. Quando eu deitava, de vez em quando eu tinha que fazer assim no rosto, porque tinha um pouco do teto que descascava e caía em cima da gente, que a gente achava que era barata, mas era só o teto descascando. Um quarto mofado, simples, mas um lugar que eu já chorei muito ali dentro. Essa moça, eu não sei como que ela conseguiu ver isso em mim. Ela falava assim: você vai ser um pastor, um líder, você tem um negócio em você diferente. Eu falava: tá amarrado em nome de Jesus, não quero. Deitei chorando, irmão, igual menino pequeno. Eu não vou contar para vocês que eu ouvi uns modão também, daqueles que dói o coração, sabe? Eu não era tão gospel na época, né?
E aí Deus me deu um sonho. Nesse sonho, do lado direito, tinha muita promiscuidade. Dinheiro, drogas, mulherada, boates, viagens loucas, amigos que na realidade eram só usurpadores da fé. E eu lá naquele ambiente, uau. Aí eu olhei para o outro lado do sonho. Eu estava pregando. E a igreja estava com mais de 1000 pessoas assistindo. Quando eu olhava para trás, tinha uma moça de branco linda dançando atrás de mim, com movimentos que eram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu acordei chorando, fui atrás dela e falei: olha, Deus me deu um sonho, e eu sei que através desse sonho Ele vai mudar minha vida por inteiro. Ela falou: então tá, realmente as coisas vão mudar? Eu falei: não, eu não vou mudar, Deus me mudou. Reatamos esse tempo que durou só 24 horas, graças a Deus. Eu mudei minha postura, eu mudei meu jeito de ser, eu mudei meu jeito de falar, eu mudei meu jeito de vestir, eu mudei meu jeito de se portar perante as pessoas, eu mudei meu jeito perante a família dela, eu assumi responsabilidades, eu abandonei roda de pessoas que me faziam apenas cair, mas não me ajudavam a levantar. Eu peguei pessoas que talvez me olhavam de cima a baixo, baixo para cima, ou quem sabe até olhava para mim, falava assim: poxa, um cara como esse vai casar com a minha filha, tadinha dela. Não é verdade? Foram 3 anos para conquistar meu sogro e minha sogra. Você sabe o que é isso, irmão? Policial pega a visão, pai. Tá ali, ó. Foi bruto e rústico, tá? 3 anos. Poderia ter terminado, mas Deus falou: persista. Hoje, meu sogro e minha sogra são um dos meus melhores amigos. Tornou meu pai e minha mãe, tanto aqui quanto espiritual. São um dos maiores incentivadores do meu ministério. São pessoas que fazem questão da minha presença, que vão viajar e briga comigo se eu não for junto. Pega isso, pai, toma. Investem na gente, cuidam da minha família quando precisa ser cuidada. Aí um dia eu recebo um convite para pregar numa igreja. Acredito que uns 3 ou 4 anos depois. Eu entro nessa igreja, vou direto para o gabinete pastoral, não passo no templo. Essa garota, agora esposa, ela entra para o lugar para vestir a sua roupa para dançar. Então eles falam assim: pastor Júnior, agora é sua vez. Eu subo no altar. Quando eu olho para a igreja, mais de 1000 pessoas. Calma. Quando eu olho para trás, a moça de branco, dançando, cheia do Espírito Santo, era minha esposa linda, maravilhosa. Naquele dia Deus confirmou tudo o que Ele prometeu. Sabe por quê? Se você tem promessa, se você tem chamado, independente das circunstâncias, Ele não te abandona. Eu vivi em Patmos, mas Patmos foi a válvula propulsora para as coisas acontecerem na minha vida. Eu me lembro que nesse dia, quando eu olhei para trás e vi ela dançando, olhei para frente e vi mais de 1000 pessoas. Todas as características da igreja estavam naquele sonho. Eu disse: hoje se confirma aquilo que Deus me prometeu. Coloca a confirmação. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste, não. Eu tenho a fé de Abraão. Não morrerei enquanto
promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Eu sei o que é sair de Patmos. Eu sei o que é sair de um ambiente de luta, de dor. Eu sei o que é ser o improvável. Mas também eu aprendi a ser grato. Se eu estou aqui hoje é porque talvez meu sogro e minha sogra nos ajudaram, nos incentivaram. É porque talvez minha esposa renunciou muitas coisas que ela queria para ela, para mim conseguir chegar onde eu cheguei. Eu entendi que para chegar a lugares que queremos e sonhamos, às vezes nós precisamos sacrificar. E talvez você está em Patmos hoje. Fique sobre seus pés. Talvez você esteja sozinho, sem resposta, sem esperança, e tenha perdido a sua visão espiritual. Eu não contei nada disso aqui para mim, vai descer. É só para você entender que Deus pega quem Ele quer e usa como Ele quer. É só para você crer e ter convicção que Deus vai escolher um dos piores como eu, para usar em lugares que nunca imaginávamos entrar ou acessar. Deus está dizendo para você o básico. Eu ainda falo no silêncio. Eu ainda me revelo na sua dor. E eu ainda transformo isolamento em propósito divino. Só que Deus preparou esse culto hoje para tirar você dessa ilha de isolamento, para tirar você desse ambiente de sofrimento e deixar com que Ele cuida de todas as suas dores, ansiedades, problemas. Talvez você esteja aqui com seu coração dilacerado, com seu espírito estremecido de tanto problema. Talvez você está neste lugar com seu casamento quase chegando ao fim, e Deus te trouxe aqui para te dizer: hoje eu te tiro desta ilha e te levo para o meu propósito. Mas para isso acontecer é preciso um reconhecimento de paternidade. É impossível que Deus acesse nossas vidas sem antes deixarmos Ele entrar por completo e transformar aquilo que precisa ser moldado. O que eu quero te dizer esta noite é que Deus quer voltar para o lugar aquilo que estava fora do lugar. Deus quer colocar esperança onde havia apenas medo e solidão. Deus quer devolver a alegria que tinha dentro da sua casa, e com o tempo ela foi embora e você não sabe o porquê. Deus quer devolver a esperança que amanhã o dia irá ser melhor. Isso só foi possível acontecer comigo depois daquele sonho, quando eu falei: Jesus, por favor, muda a minha vida. Eu não quero ser referência, eu não quero ser líder, não quero ser pastor. Eu só quero ter a minha vida mudada. Irmão, eu não escolhi estar nesse altar, entenda isso. Eu não escolhi ser líder de jovens, não. Eu nunca pedi para ministrar uma ministração aqui. Eu nunca falei: pastorzão, me põe de líder de jovens porque vai dar certo, não. Desde o início da minha caminhada, Deus me colocou em lugares que eu nunca pedi. E Deus vai te colocar em lugares que você não se acha digno, só para mostrar para as pessoas: é eu quem faço, é eu quem coloco, é eu quem levanto, é eu quem transformo. Tá falando que o casamento vai acabar? Não vai. Tá falando que a firma vai quebrar? Não vai. Tá falando que não vai sair do vício? Vai sair, porque quando Deus quer, Ele faz. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.